A partir de agora, você assiste ao podcast Fala Remígio, com o Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e registrando a reivindicação do povo. Aqui você tem vez e voz. Podcast Fala Remígio, com o Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste ao podcast Fala Remígio, com o Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e registrando a reivindicação do povo. Aqui você tem vez e voz. Podcast Fala Remígio, com o Dedé do Matadouro. Você assiste. A partir de agora, você assiste ao podcast Fala Remígio, com o Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e registrando a reivindicação do povo. Aqui você tem vez e voz. Podcast Fala Remígio, com o Dedé do Matadouro. A partir de agora, você assiste ao podcast Fala Remígio, com o Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de interesse da população remigense, recebendo convidados. A partir de agora, você assiste ao podcast Fala Remígio, com o Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e registrando a reivindicação do povo. Aqui você tem vez e voz. Podcast Fala Remígio, com o Dedé do Matadouro. Boa noite a todos. Está no ar mais um podcast Fala Remígio. Um grande prazer. Fico muito grato pela presença de um grande amigo meu, nosso amigo de Remígio, Marenilson Batista. Marenilson, seja bem-vindo ao podcast Fala Remígio. Boa noite, pessoal. Primeiramente, é uma satisfação, Dedé, poder estar conversando com você. Conversando com um amigo de longas datas, de longas histórias.
do futebol, da cultura, das caminhadas, né? É isso aí, mano. Muito bacana. E dizer que estamos à disposição para você, para suas perguntas, também para Remígio, que nós entendemos que é fundamental esse bom diálogo e o diálogo constrói. Pergunta fundamental, que é a primeira, para que o pessoal tome conhecimento, pré-candidato a prefeito de nossa cidade. Pré-candidato a prefeito de nossa cidade. O nome de Maranilson Batista está à disposição do grupo para poder contribuir para Remígio. Muito importante para que todos já saibam que a entrevista hoje tem tudo, será muito proveitosa, né? A gente vai procurar bater um papo livre, que aqui não é entrevista, aqui é um bate-papo de amigos, passando a informação para o pessoal. Maranilson, de início, conversando sobre a sua trajetória, 2 mandatos de vereador, meu amigo. Conte um pouco da sua história para a gente refrescar a memória dos amigos e dos remigenses. Eu sou filho de Nelson Batista da Silva e Marina Luz da Silva, lá do Gravatar Sul, da comunidade, né? Me orgulho muito de ser filho de agricultores familiares, de pessoas lutadores, né? E que desde muito cedo eles nos apresentaram que na vida a gente tem que ter lado, nós temos que ter escolha, né? E aí estudei lá no grupo escolar Manuel Joca, que é meu avô, depois vim para o Cunha Lima, né? Abraço pessoal, o pessoal está no Cunha Lima discutindo a plenária do Orçamento Democrático, que está acontecendo hoje. E depois estudei no José Bronzeado Sobrinho, fui estudar em Bananeiras, né? Naquela época, moleque velho de 14 anos, sair para morar fora não foi fácil. Hoje é que eu entendo que como eu era um guri velho, né? E fui estudar técnica agropecuária lá em Bananeiras. Em seguida, passei no vestibular, fui estudar agronomia, né? Lá em Areia, aqui próximo. E, terminando a agronomia, eu passei no concurso da Embrapa. E agora, no próximo 15 de setembro, eu completo 34 anos de funcionário público. Nossa. Ou seja, de muito trabalho servindo a população. Como técnico em agropecuária, como pesquisador. E hoje eu posso dizer que a Embrapa, que é minha casa, eu tive a oportunidade de andar, não só o Brasil, mas de andar vários países no mundo, representando o meu país, representando a Embrapa, né? E também, Dedé, tive a oportunidade na carreira profissional de ser delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário na Paraíba, né? Foi o primeiro delegado, a primeira representação da história, tive essa oportunidade, referendado pelo deputado federal Luiz Couto, né? Que é um amigo das antigas, né? Eu tenho nele, se pensar num político, Neto, que está aqui ao lado, Pinto, um político sério se chama Luiz Couto. Nunca vi falar que Luiz Couto pediu troco a ninguém. Coloca a emenda e coloca emenda desde os anos 2000, já colocava emenda aqui em Remígio, né? Emenda parlamentar. E aí depois fui delegado federal do MDA, passei 7 anos como delegado federal, depois tive a oportunidade de ser secretário de Agropecuária e Pesca do governo Ricardo Coutinho, ou seja, o primeiro agricultor familiar, a primeira pessoa que veio do povo a se tornar um secretário de Estado, né? Ou seja, para Remígio isso foi uma honra para mim, mas uma honra para Remígio, isso é muito importante. Depois fui ser diretor do Departamento Nacional de Assistência Técnica em Brasília, né? Passei 15 e 16 lá, e agora voltei novamente para ser diretor nacional do Departamento de Assistência Técnica. É a diretoria que cuida da assistência técnica do país, que cuida de dar transporte, de dar orientação, de dar trabalho. E na vida política, né? Que você gosta de política. Que a gente vai pra dentro dela, a gente ama a política. A gente ama a política, né? É verdade. E eu lembro, né? Não sei quantos atrás, demorava lá no São Judas, né? No São Judas. E aí teve nós pintamos a parede, aquela parede lateral todinha, estava lá o nome de Maranilson Batista. Com certeza. Já Maranilson, era parceiro das antigas, né? Você foi... eu cheguei em 2000, foi você que me encaminhou para a política. A gente encontrou onde era o CESP, que agora é o PA, e você, na época, estava todo mundo apoiando Paulinho, e você disse, vamos para lá. Vamos para lá. Não é? E dali eu desfechei com você, também foi o único candidato a vereador que eu trabalhei
naquela época, sua bandeira azul, feijoada na saé, aquela correria A tudo. estrelinha do PT vermelho. Sim, a as camisa camisas que azul. você fez, camisa azul, né? A gente correu muito nessas ruas de Remígio, aquela bandeira de lona e eu correndo com o nome, o seu número e seu nome, na rua, né? Eu lembro disso. Tá com uma memória boa, viu, Dedé? Tem, a nossa história começou ali, porque eu cheguei, eu ia tomar uma direção e você prontamente já dentro, disse, não, vamos para aqui, que eu estou aqui numa linha com fulano e vamos para lá. E dali a gente construiu essa trajetória até os dias de hoje, Maranhão. E aquela foi a campanha de 2000, que eu ganhei a primeira eleição Exatamente, de prefeito. de vereador. Eu já estou falando ganhar a eleição de prefeito. Eu acho que Tá o negócio tá focado. Tá focado. e assim, e antes disso, eu já tinha sido candidato a vereador. Sim. No então, Damião Gonçalves e Socorro Pereira, né? Do PT. E depois fui candidato a vereador novamente na chapa Zé Pereira e minha vice-prefeita Rosilene. Leninha, tá, entendeu? Certo, tá Ou seja, se você pegar a nossa trajetória política, desde o nosso tio Nani Joca lá atrás, Raimundo candidato a prefeito, Marinésio candidato a vereador pelo MDB na época. Nossa Ou Senhora. seja, que na época era doutor Raimundo e Alessio Draissé, filho de seu Agissé e dona Norma. Ou seja, é uma história que a gente vem construindo, né? É longa trajetória, longa viu? trajetória. Ano 2000, a gente se elege vereador. Ano 2004, a gente se reelege vereador, já com o doutor Passos, né? Exatamente, doutor Passos isso mesmo. prefeito e doutor Raimundo vice, né? Isso mesmo, foi exatamente. E houve aquele... Aí teve aquele... tomaram a campanha. Foi para fazer outra, que houve outra campanha, exatamente. Que teve outra campanha. Isso. E aí a gente permaneceu firme nessa luta. Quando foi em 2000, aí depois eu não resolvi mais ser candidato a vereador, porque eu estava como delegado federal do MDA, e aí me candidatei a deputado estadual, né? Isso. E todo mundo me chamava de louco na época. Foi ousado. Como é que ousado? Como é que uma pessoa lá que não tem nada vai ser candidato a deputado estadual? O doutor Raimundo já tinha sido na eleição anterior e nós tivemos naquela época 2.200 votos. Naquela época, em 2010, e aí foi exatamente a partir daí que esse povo tão ousado e quer ganhar a prefeitura. E foi quando foi em seguida, fui candidato novamente em 2014. Exato. Aí já tive 3.800 votos, que eu acho que dentro desse espaço já tinha um prefeito. Nesse espaço já tinha um prefeito. Em 2012 a gente tinha ganho a prefeitura. Eu tinha ido ocupar a Secretaria de Estado. Isso. Aí a gente foi essa construção. Ou seja, sempre tive na política e sempre tendo um lado. Seguindo a trajetória nunca mudou. Seguindo uma trajetória de firmeza, de defender o esporte, a cultura, né? A agricultura, que é a sua especialidade. Que é a minha especialidade. Exato. E tem várias e várias histórias. Já organizei vários e vários campeonatos. Fundou uma liga. Fundou a liga. Do qual fiz parte, Ramalho, uma equipe, toda uma liga muito promissora, que infelizmente não foi levada a sério, que talvez a história tivesse sido outra. Naquela época, eu lembro, Fluminense do São Judas. Tem foto de Diago, pequeno, no centro social com você, Zil. Tem uma foto muito antiga da gente aqui. Quero ver. Da fundação do Fluminense. E o pessoal ouvindo, na época, a gente já entendia que o esporte tem que ser feito pelas pessoas, pelas instituições. A prefeitura tem que dar todo o apoio. Mas a prefeitura não pode ser dona de time. Eu estou entendendo. Ou não pode ser dona de equipe de esporte, coisa nenhuma. Se você pegar o mundo todo, os governos, os estados apoiam, mas os times têm que ter independência. E na época a gente já defendia isso, né? Cada equipe ia ter sua independência, né? Seu estatuto. Isso. Né? Era uma bem organizado. E nós chegamos a fazer um campeonato com a Liga. Sim, foi no final do governo de Eudaclé. A Eudaclé disse, eu não quero organizar, vocês organizam, está aqui o cheque. Está aqui o cheque e vocês organizam. Porque é isso que nós entendemos. Os times, como a CBF, a Liga, tal, são os times que organizam, né?
E naquela época, ainda tem, os times que era Botafogo de Lagoa do Mato. Vamos pra lá, vamos pro Paysandu de Corói. Paysandu de Corói. Vamos pro Guarani. Lá das Brocas. Ou seja, se você tem esses times organizados e você apoia esses times crescem, né? Exatamente. É isso que nós entendemos como ser um gestor, né? Sim, não é ter o time, meu time, né? Eu posso ter até meu time, mas o campeonato tem que ser feito por todo mundo, né? Isso. E aí já organizamos quadrilha, né? Juninas. Que tem história. Só para você. Né? Tem uma história muito bonita. 1986, continua. Hoje a tradição continua com o Diego. Esse ano foi belíssimo a história do algodão colorido, que também é nossa história, né? Sim. Que é também a nossa história. Marca, né? Fizemos a festa da colheita do algodão colorido, tivemos o festival, trouxemos atrações Chico César e outros artistas, né? Ou seja, fundamos o primeiro racha de futebol, né? De Remígio. É o primeiro de Remígio. É o primeiro de Remígio. Todos os rachas. Esses dias estava fazendo aniversário, fizemos 30 anos. 30 anos fizemos isso agora, né? E abraço especial, eu sei que tem muita gente aqui na escuta. Fique à vontade, viu? Não deixa o pessoal. Nosso amigo Cicinho aí, ó. Não disse? Eu lembrei você. Tem muita gente Cicinho, aqui, ó. Eita, tem Diego lá, direto de São Paulo, ó. Tá lá. Vontade, tem o Ellison aí, um abraço, Ellison. Antônio Santos, Vandinho Santos, ó. João Cícero. Cícero. Nota 1000, João. Francisca Max, Maria Nazaré, Josélio Fernandes, Jó Silva, Antônio Santos, João Neto, ou seja, tem muita gente aqui. E a gente está só começando. Começando, ou seja, porque tem muita história para contar, viu, Dedé? Tem Maranilson, tem um bocado de história, Maranilson. É tempo, molha a garganta para a gente ouvir você falar um pouco dos seus 2 mandatos de vereador, sobre requerimento, né, como foi seu trabalho na Câmara, sua experiência dentro da Câmara, que lhe enriqueceu também, você também passou muito conhecimento para amigo. Como é que foi esses 2 mandatos seus dentro da Câmara Municipal da cidade? Essa é uma história bacana, porque nós se elegemos no primeiro mandato como situação. Exato. Situação do então prefeito Paulinho do Alumínio, né? Uma pessoa que já esteve aqui. Que é uma pessoa bacana, uma pessoa da cidade, que estima. Que na época, hoje talvez ele pensasse diferente, mas ele não compreendeu que nós fizemos uma aliança para a prefeitura, mas nós temos que ter nossa independência quando se fala em uma eleição estadual. Em área partidária, escolha partidária, né? Escolha partidária. E isso é importante, né? Isso. E aí, na época, o que é que aconteceu? Paulinho exigiu que a gente votasse no candidato a deputado estadual dele. E nós dissemos, não, gente, nós temos a nossa independência. Vocês tinham construído essa história dele. E aí foi onde nós abrimos mão de estar na prefeitura para apoiar o doutor Raimundo. Exatamente. Lançaram uma candidatura porque nós entendíamos, e Luiz Couto, né? Porque nós entendíamos que é super importante para a cidade ter representação. E quando você fala de grupo político não tem dono. Grupo político é formado por pessoas que... né? Resolve defender uma bandeira. E cada um no seu espaço. Isso. E na época, né, eu tenho certeza, abraço para Paulinho, eu tenho certeza que hoje ele pensaria diferente, né? Sim, com o tempo amadurecimento. O tempo amadureceu, né? E aí nós passamos um tempo e fomos para a oposição. Isso. E na oposição, já no começo, não na oposição, já no começo a gente tinha uma defesa muito forte da defesa do esporte, né? E lembram que também me chamaram de doido. Sim. Quando nós resolvemos fazer uma caravana, levar um ônibus para correr a São Silvestre no ano de 2001. Naquela época, pelo amor de Deus, todo mundo achava praticamente impossível. Acontecer. Né? Isso era mais uma palavra chamada ser ousado. Ser ousado, né? Pessoas que jamais sonhavam estar na noite. Era noite, né? Era. Na época. Ou seja, e veja o seguinte, e naquela época, eu penso assim, você tá maluco, como é que você vai sair o povo de Remígio para levar uma corrida para São Silvestre? E aí está hoje Remígio com a corrida internacional. E quando as bandeiras apareciam,
aquele orgulho que dava ao município. Sou de Remígio. Sou de Remígio. Ó, tô todo arrupiado. Eu lembro disso. Isso é muito forte, cara. Porque quando a gente sai daqui, dentro do ônibus, com um sufoco, fretando um ônibus, aí quando a gente descobre que o ônibus era clandestino na época, e aí tinha que passar por um canto que não era... Não podia seguir a trilha, tinha que fazer os seus arrodeios para chegar no objetivo. Ou seja, e isso naquela época, aquilo foi muito forte, né? Ou seja, por quê? Porque foi uma ousadia. E aí eu fico muito feliz. Que abriu o caminho. Quando eu vejo hoje uma Diana, segundo lugar na maratona. Cara, isso é esplêndio, pô. É brincadeira, não. Quando eu vejo uma Leila ganhando, né? Quando eu vejo outras pessoas disputando. O próprio Ricardo Pessoa, né? Sim, foi na época, foi com a gente, foi. Né? Vocês. E quando você fala daquela viagem, tem histórias, né? A gente tem um exemplo do professor Ronildo, que não conhecia os pais e conheceu na viagem, foi para lá para conhecer lá em São Paulo. Assim, tem história, né? Um monte. Uma verdadeira história de acontecimentos. De acontecimento, né? De pessoas que não imaginavam ir para São Paulo, foi para São Paulo, né? E nesse mesmo período, como vereador, a gente fez questão de ser, praticamente todo o time de futebol tinha uma camisa com o nome Maranilson atrás. Você lembra? Porque... Com certeza, tá? Não faltou. Não faltou, exatamente. Coletes. E sempre combatendo o quê? As drogas. As drogas. Né? Incentivando a doação de sangue. Eu lembro, todas tinham combatendo as drogas. Era. Exatamente. Que era um recado para o pré-adolescente e para o jovem. Aquilo que fazia mal era o único que entrava em campo passando o recado. Passando o recado. E nesse mesmo período de vereador, a gente também, que aí você conhece, sabe mais que eu dessa história, criamos o Vai Quem Quer. Bloco. Fizemos as camisas. Fizemos isso ainda na serigrafia. Na serigrafia, né? Exatamente. Eu sou um desses aí que estava dentro, Maranhão. E na época, se você pegar a simbologia do Vai Quem Quer, você tem vários caminhos que chegam a Remígio e que tem uma estrela. Porque na época eu já dizia, Remígio tem que ser esse ponto de encontro. E que hoje, uma das principais características é a chegada dos eventos. Você vê um Caminho do Frio pipocando, de qualidade. Sucesso. Ou seja, é uma festa que começou lá na gestão do Chió, que hoje nenhum prefeito consegue mais acabar. Porque se acabar, ele se acaba. Calendário, se sair desse calendário, ele some também. Some. Festival da Cultura Agroecológica, Corrida Internacional de Remígio, ou seja, são agendas que... Está viva. São agendas que nós construímos lá atrás e que nós queremos, de toda maneira, engrandecer cada vez mais. Engrandecer cada vez mais. E isso é importante. Hoje vem gente do mundo todo ver a história do algodão colorido, algodão orgânico, né? E ainda falando como vereador, né? Aí, naquela época, nós montamos o Vai Quem Quer, e hoje, o Carnaval de Remígio, a referência é a sexta-feira de Carnaval. A abertura. A abertura do Carnaval. Na época, todo mundo dizia, pô, esses caras são tudo malucos, são tudo doidos. E começamos a fazer o Vai Quem Quer, e hoje... Tornou-se o ponto que os outros blocos se juntam. Os guelas, os intencionados, os sapinhos, né? Outros que já passaram, não figurou, mas a história vem dentro da A história vem disso aí, né? A gente trabalhou muito forte enquanto vereador, foi nas homenagens. Nós fazíamos Dia das Mães, Dia das Crianças, fazia várias sessões públicas para fazer esse debate. Sempre interagir com o povo, né? Sempre interagir com o povo. Fazer o povo ser lembrado em suas datas. E outro ponto muito forte foi a questão do Instituto de Previdência. Como eu falei no início, eu sou servidor público, né? Sou servidor público vou completar 34 anos. Chegou o Diago aqui, está com a gente aqui nos prestigiando também. Seja bem-vindo, Tricolor. E eu vou completar 34 anos de servidor público. Entendia e entendo hoje que o Instituto de Previdência tem que ser tratado com maior carinho e respeito. No caso também o IPCE, né? O IPCE. Que hoje vem sendo admirado no sentido, isso visto até por todos. Melhorou. E pago rigorosamente em dias, porque na época, eu lembro como hoje, quando o Instituto de Previdência foi criado, era 2% era funcionário e 8% trabalhador. Certo. Só que esse recurso
era insuficiente. E desde a gestão de Paulinho, que eu fiz várias ações, mostrava por quê. Porque eu penso também em mim e penso nos outros. Imagina uma pessoa quando chega a 60, 70 anos, se não tiver uma aposentadoria digna. É verdade, Cara, é verdade. e por isso que o Instituto de Previdência é tão importante. E eu nunca abri mão dessa pauta. Independente, seja na época do então prefeito Paulinho, ele lembra muito bem disso. Depois teve, aí na gestão de Pedrinho, e aí eu gostaria de parabenizar Pedrinho, eu fiz o projeto de lei, e transformando a paridade de 11 para 11, ou seja, 11 dos trabalhadores e 11 do governo. Com isso, aumenta a arrecadação. Ou seja, esse é um debate super importante e super atual. A gente não pode, por hipótese nenhuma, deixar com que o Instituto de Previdência não seja bem tratado. Exatamente. Por quê? Porque isso é fundamental. E o futuro, né? É o futuro. Das pessoas é o futuro das pessoas. Chegando E tem outro detalhe importante. Sabe o que é? É porque as pessoas começam a viver mais. Se as pessoas começam a viver mais, a longevidade, você vai ter tempo mais de aposentadoria. E tem outro. A quantidade de funcionário público vai diminuindo. Isso. Se diminui a arrecadação. É verdade. Por isso que tem um Estado forte, né? Porque quem é assessor não contribui para o Instituto de Previdência. E lá na época, quando eu era vereador, eu já contribuía porque era funcionário público, e tinha alguns vereadores que, quando me encontram hoje, ainda fica dizendo: Marenilson, se eu tivesse te escutado na época, tinha sido muito importante. Por quê? Porque eles continuaram recolhendo para o Instituto de Previdência, que não valeu nada. Exatamente. E aí eu disse: cara, isso está errado. Tem que contribuir para, no caso do vereador, tem que contribuir para o regime de previdência único, geral, não para o Instituto de Previdência próprio, né? Exatamente. Aí hoje ainda reclama. Ou seja, é uma história de luta, né? Teve vários embates lá, né? Um exemplo muito forte, onde as pessoas ainda às vezes olham assim, meio atravessado comigo, foi a história das casas, das famosas casas lá, né? Que no meu entendimento, eu estava bem dentro, ela foi mal explicada, e jogaram uma carga nas suas costas, que a história não foi daquele jeito. Não foi daquele jeito. Eu sempre contei isso, porque eu conhecia a verdadeira parte da história. Exatamente. Entendeu? A história nada mais do que um superfaturamento no preço da compra do terreno. De um terreno que você combateu, que na época ficava cerca, se eu não me engano, 60 mil, e você alegava que com 35, em outros 17 compraria até um espaço maior. Mas Dedé, tu tá com a memória do que viu? Isso eu acompanho a história, mano. Foi. Ou seja, você... o pessoal criou um factoide, né? Aí quiseram jogar uma história que não existia, que eu sei que era política. Misturou uma coisa com a outra devido a um vídeo que eu gravei em Barra mostrando a evolução de Barra, só que a oposição que fazia contra nós, ela disse que era o seguinte, que você reinverteu a história, que era uma forma de lhe atingir. Foi. Só que a história é muito... A história dá contada tudo. Muitas vezes também. E outra coisa, em seguida, lembra da operação da Polícia Federal? Sim. Que foi exatamente em cima dessas casas. Exato. Aí ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Todo mundo silenciou. E outra coisa que pouca gente sabe, mas eu gostaria de dizer aqui. Naquele mesmo período, uma pessoa foi lá em casa, que eu morava de lado da prefeitura, me oferecer 1, 2, 3, 4, 5 casas para eu aceitar uma coisa que estava errada. Sim. Eu digo, que você não concordava. Talvez se você tivesse feito isso hoje, você estaria pagando um preço. Estaria pagando um preço. Entendeu? Ou seja, e aí de conta seus ideais. Exatamente. E eu não poderia hoje estar falando abertamente, dizendo o que penso, o que acho. Sendo uma coisa que muita gente na rua pensa, é bom demais, esse entendimento que a gente acabou de debater aqui, Marenilson, e está falando sobre o assunto. Porque muita gente ainda tem essa imagem. E grita, as casas que foram para Barra, foi você que votou contra. E não foi assim o fato. Não foi assim o fato. Foi um superfaturamento, né? Foi um superfaturamento. E se você acompanhou de perto, se você olhar lá nos anais da Câmara, está ali, né? Mas é bom, o tempo é bom, né? O tempo é bom que você poder, por exemplo, imagine se eu e Dedé, eu já tivesse feito uma sacanagem aqui, tu ia me chamar quantas vezes pra cá? Exatamente. E se fosse, eu ia passar na cara aqui. Ia passar na cara. Ia na hora, pode ser qualquer um. Que eu passe na hora, pode vir. Exatamente, porque a gente tem que ser correto, né? É. E a gente conhecer a história um do outro é saber aonde chega, aonde até o ponto que chega o caráter de uma pessoa, né? Porque assim, o tempo, né?
sempre. Eu sou uma pessoa que trabalho no Brasil todo, né? Hoje eu estou mais em Brasília do que aqui. Hoje ontem eu fui para Acari, acordei cedo, fui receber o título de cidadania acariense, né? Ontem lá, que é uma honra para mim, lá no Rio Grande do Norte. Passei cedo, rodei quase 300 quilômetros, fui para Riachuelo, fui para São Paulo do Poligi, ministrei curso, mas eu tinha um compromisso com você. Foi, a gente combinou bem antecipado. Bem antecipado. Dentro da sua agenda, do seu espaço. Exatamente, para a gente poder. Porque assim, a vida, muitas vezes, pessoas acham que vai ter muita vantagem num local de uma vez só. Gente, quem vai só na vantagem? Quem vai só na vantagem? Uma hora cai no prejuízo. Uma hora cai no prejuízo, entendeu? Cai no prejuízo. E é importante entender também. Tem as pessoas que gostam de esporte, pode escrever na história. Talvez seja a pessoa que mais aplicou recurso, que mais ajudou o esporte aqui. Na história de Remígio seja o Maranilson. Entendeu? Que levava o assunto lá para dentro. E que levava o assunto lá para dentro. Para que fosse falado lá dentro. O esporte existe. Os esportes existem. Na época, o esporte era um puxadinho da educação. Da educação, exatamente. Houve uma luta para se transformar num departamento da secretaria à parte. É isso? Exatamente. Manda os alô aí para os amigos. Aqui nós temos aqui, ó, Cizenando, Marcelo Lima, Eliane Lima, Rodrigo Silva, aqui na escuta, Gilmar Diniz, Janine Vitório, Betinho Alves, o B de Assis, Diago, Jonathan Santos, ó, pessoal aqui estão... Ramalho Cruz. Ramalho Cruz. Esteve aqui, me deu o prazer de vir aqui, teve com Ramalho Cruz, no no esporte. Nossa Nós Senhora. Fizemos, foi uma das pessoas... Tenho muita gratidão por Ramalho. Um cara correto. Entendeu? Corretíssimo. Correto, organizado. Exatamente. Que na oportunidade que a gente teve de trabalhar junto o esporte, era um cara... Como diretor de esporte. Diretor de esporte muito organizado, sério. Não tinha esse negócio de puxadinho, né? Não tinha puxadinho. Para todos. Para todos. Ele trabalhou, não tinha esse negócio de oposição, situação. Ele não tinha tempo para almoçar. Eu fui um dos que batia no portão dele. Era carro para jogo, jogo no campo, campeonato Ramalho, dispensa comentário. E são essas pessoas que muitas vezes as pessoas não reconhecem, viu, Dedé? Exatamente. Pela história construída, né? Ou seja, história é história, né? Isso. É claro que ninguém é o mesmo lá de trás. Não. Mas a história... Sim, esqueci de falar de esporte. O vôlei estudantil Remígio, o V. Sim. Na época da retomada da SAE, nós montamos o time de vôlei. De vôlei, tá, que era também, era de estudo. Eu já cheguei a ser vice-campeão paraibano de vôlei. Né? A Remígio teve uma época que a SAE não cabia de gente para assistir o vôlei. Eu lembro disso. Ela fechada, a pessoa passava só em escutar, deixava de ir para a pracinha e entrava para assistir. Exemplo, eu também fui um dos fundadores da Festa de Destaque. Sim. Da Festa de Destaque. Muito importante. E era uma eleição votada bem bacana. E sem falar a festa em si. Que era programado uma banda, era uma coisa totalmente diferente. Tu sendo fera, né? Exatamente. Era o negócio. O vídeo, não sei se foi o Júnior César, um abraço para você, Júnior César, que tinha um vídeo que mostrou ele também começando a locução dele. Foi uma das pessoas que incentivou ele a estar na locução. Exato, entregou para ele ser um locutor da premiação da entrega do prêmio de destaque. Se chamava Família. Família, exatamente. Isso é importante. Ou seja, são várias e várias histórias que nós temos, né? E assim, e a vida vai dando essa condição de a gente poder ir ocupando outros espaços, né? Exatamente. Exemplo, hoje, assim, eu posso dizer que sou referência no Brasil, na América Latina, quando se fala de algodão orgânico. Sim. Hoje mesmo eu passei o dia todo ministrando aula de algodão orgânico no Rio Grande do Norte. Vou para vários locais. Nós já tivemos aqui em Remígio gente da África, gente do Paraguai, gente da Espanha, ver o trabalho que é feito em Remígio. Nós tivemos, há um tempo atrás, encontrei agora até no Belém do Pará, agora, o representante da FAO no Brasil, né, que é um mexicano, Rafael Zavala, encontrei lá em Belém do Pará, que eu tive agora nos Diários Amazônicos, né? E ele já veio aqui em Remígio. Tá vendo? Ou seja, o trabalho que Remígio tem
para a questão da agroecologia, do algodão orgânico, é o trabalho que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais tem, com o Polo Sindical Teté, Roselita, Giseudo e tantos outros, é referência para o Brasil todo. Hoje Remígio, quando se fala de Remígio, Remígio é a terra da agroecologia, tá certo? Remígio é a terra do algodão orgânico. E por falar em algodão orgânico, não foi combinado, mas eu trouxe também um artesanato para você. Com certeza eu vi, mostra aí, coloque aqui, é importante. Esse aqui, ó, é um artesanato feito pela moda sustentável, né? Isso. Ou seja, o algodão de Remígio. Certo. Esse algodão de Remígio. Nós estamos fazendo algumas parcerias para levar esse algodão e ele termina sendo fiado, tecido fora, e a gente traz de volta aqui para transformar em roupa, para transformar em artesanato, porque nós entendemos que o desenvolvimento se passa por aí. Se passa como? Matéria-prima local, um trabalho feito e voltando para as pessoas, né? Esse trabalho de artesanato, Remígio é referência. Eu quero falar um pouco em relação a isso. Remígio é referência. Nós já tivemos Dona Socorro, já ganhou prêmio estadual, as outras mulheres que trabalham isso são excelentes. E você sabe que a gente tem uma grande equipe de artesãos em nossa cidade. Eu trouxe esse trabalho hoje exatamente para mostrar, porque cultura, artesão tem muito a ver com você. Isso aqui é uma das maiores confeccionistas de bonecas da nossa cidade, Dona Edileuza, né? A mulher de meu amigo Paulo Carolino, né? Ela faz a bruxinha da vovó, já andou não só o Brasil, como o exterior também, né? E ela participa em João Pessoa, em Campina Grande. Eu encontrei com ela no Salão do Artesanato. E Madrinha Chiquinha, que é a filha do finado Inácio Batista, Francisca, tem esse trabalho maravilhoso, como essa rede, esses trabalhos de reciclagem com produtos reciclados que ela transforma em arte. Então isso é importante para que a gente tenha essa visão. É o espaço para esse povo poder mostrar seu trabalho, né? É exatamente isso, André. Muitas vezes as pessoas conhecido lá fora e aqui dentro de Remígio não tem a valorização de exatamente. Entendeu? E só consegue enxergar a importância que tem esse artesanato, que tem um algodão colorido, quem sai fora de Remígio entende isso quando chega lá. E passa a entender lá fora o valor que esse pequeno torrão da gente tem. Exatamente. E aí, por isso, gente, pensando já em 24, né? A gente como pré-candidato, eu acho que esse é um ponto estratégico. Assim, as pessoas, quem for com gestão pública, tem que entender que Remígio, ele não desenvolve. Remígio só vai conseguir desenvolver de fato se ele irradiar, se ele criar teias, se ele fazer diálogo para além de Remígio. E por isso que tem que ter pessoas que ocupem espaço lá na gestão, seja prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários, que tem essa visão mais ampla. O representante ele não pode só se resumir dentro do município, ele tem que ter raízes. Tem que ter raiz para poder... Para colher o fruto, para trazer para dentro. Exemplo, para trazer o quê? Você trazer uma pessoa importante. Nós trouxemos a principal estilista de moda do Brasil, moda sustentável, Flávia Aranha, Xavier Remígio. Ela compra algodão em Remígio e faz seus produtos e vai para o mundo todo. Na parte de audiovisual temos o cinema. Tem o cinema. Que é referência e somos conhecidos. O nosso algodão de Remígio vai para o tênis da Verte, que recentemente estava Luciano Huck na Globo, estava a Duquesa de Sucesso lá. Ou seja, várias pessoas usando o produto de Remígio. E aí, por isso, aí exatamente, quando você conecta isso, quando você traz um corredor profissional para participar daqui, quando você leva o nosso povo para lá, quando você faz essa relação com o artesanato, nós temos o potencial dos alumínios também, que é outro potencial aqui em Remígio. Com certeza, absoluta. Ou seja, uma referência também. O artesanato, para você ter ideia, eu acho que não sei o senhor que trabalha com artesanato de cipó aqui na saída de Queimado. Sim, com cesta, balaio, vários trabalhos. Recentemente estava no mundo todo, teve uma reportagem. Ou seja... Aquele que constrói a beira da pista também, né? Isso. Animais. Exatamente, eu fiz um trabalho com eles lá e postei, foi muito bem visualizado. Agora é o seguinte,
você sabe que você já rodou São Paulo, rodou um bocado de canto. Se as pessoas não tiverem a capacidade de ir em Campina Grande, de ir em João Pessoa, de ir em Brasília e de ir no mundo todo, para que possa conectar Remígio com o mundo. Ou seja, aí acontece desenvolvimento. Porque se não for assim, não acontece. Eu estou para marcar agora com o pessoal, para o pessoal conhecer o trabalho que nós estamos fazendo na região de Acari. Lá tem a Cidade da Moda, tem várias oficinas de costura que a gente precisa conectar. Ou seja, como é que a gente traz mais pessoas para melhorar cada dia mais o artesanato? Como é que a gente melhora cada dia mais a produção? Tem que conectar. Tem que entender o mundo para poder ir aqui. Ou seja, mas dizer, gente, não é assim uma decisão que a gente diz, Maranhão vai ser pré-candidato. Cara, hoje eu estou numa situação, hoje eu estou cuidando da assistência técnica do Brasil. Imagine o que é você cuidar do todo, é uma decisão, mas ao mesmo tempo é difícil, mas é muito fácil. Porque se realmente o grupo definir pelo meu nome, eu vou cuidar das coisas que eu mais gosto de Remígio. Pois é, exatamente. Por isso que aí a gente está à disposição e acredito que até dezembro a gente já tem uma definição do grupo. É necessário. Nós estamos discutindo com outros grupos também. Sim, é importante, com certeza. Importante conversar. A gente não tem inimigo na política, né? Isso não presta. Isso não presta. Não presta, não leva a nada. Nós temos a convivência, é claro que nós temos... Cada um com sua linha de Com a pensamento. sua linha de pensamento. Muitas coisas, se alguém fosse fazer, eu faria diferente. Exatamente. E é isso que move, né? Agora sim, você não pode deixar de ser o que você é por causa que você é pré-candidato. Exato. Ou seja, não pode mudar. Não pode mudar. Não, você tem que manter aquela essência. Agora sim, as pessoas precisam entender o que é que você entende de gestão. Como é que você vai fazer o bom uso do dinheiro público? Isso é fundamental. Quais são as prioridades? Como é que se organiza um orçamento? Eu lembro, eu era dos poucos vereadores que na época discutia orçamento. Muita gente não tinha entendimento. Não tem entendimento, para onde é que vai? Aí acontecem essas coisas que acontecem hoje. Você faz um orçamento, aí quando chega no mês de junho, o orçamento acabou. Por quê? Porque não teve planejamento. Porque tudo tem que ser planejado com antecedência. Você planeja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E as prioridades têm que estar no orçamento. Quer dizer, não adianta a gente dizer que gosta de esporte e não bota no orçamento esporte. Para que tenha recursos. Não adianta que a gente que diga que gosta de agricultura e não bota nada de agricultura. Que gosta da cultura, calendário, festivo, essas coisas tem que ter para tudo. Para todo. Ou seja, chama-se o planejamento. Planejamento. E é isso, planejamento. E planejamento não se faz na hora, se faz com antecedência, né? E para isso é que eu acho que nós acumulamos na nossa história oportunidades, né, de ser delegado federal do MDA, de ter sido secretário de Estado, de ser diretor nacional. Nós acumulamos experiência e queremos, nesse momento aí do passado tempo, de experiência, querer também dedicar um tempo à minha querida cidade de Remígio. Agora que é um negócio engraçado, mesmo na nossa linha de pensamento, hoje eu recebi de 4, 5 pessoas a mesma pergunta. Tem aquele pedaço, o povo pergunta. Uma pergunta simples, mas muito enriquecedora para você. O que é que o pessoal pergunta aqui? Maranhão, se em 2018 você abriu mão de sua candidatura para o deputado, para dar vez a seu irmão, hoje deputado Chió, se agora não seria o momento de Chió lhe apoiar nesse pleito que se aproxima para 2024? O que você acha? Qual a sua opinião? Eu recebi, coincidentemente, das 5 pessoas, Lagoa do Mato, Cipí, deixa eu ver, aqui da Bela Vista, essa mesma pergunta dentro de um só assunto. Eu disse, não, já tem essa pergunta aqui. Aí, antes de eu responder a pergunta, o que é que o povo dizia? O que é que o povo disse, esse povo aí que fez a pergunta? Em que sentido? Eles achavam o quê? Que Chió devia me apoiar? Na opinião do pessoal, eles têm essa linha de pensamento como gratidão,
como conhecimento, até não só pela sua dedicação em si, como um cara humilde, de abrir mão até dos seus sonhos para ver os outros sonhar, como você também tem esse mesmo direito. E você já provou isso, que não houve mágoa, não houve rancor. Você prontamente esteve nos pleitos próximos como coordenador, junto ali querendo o sucesso dos outros. Então, isso foi indagado, porque nada mais o pessoal fala em relação de questão de justiça. É o seguinte, eu digo sempre... Estou fazendo uma pergunta que foi elaborada por muitas pessoas, e não foi por menino de esquina, não. Foi por pessoas que lhe conhecem muito bem, pensa com opinião formada. Isso é muito bom, a gente ter o nome lembrado, né? Isso é importante, né? E também esperamos que o grupo tome a melhor decisão, né? É claro, tem outras pessoas do grupo que estão sendo avaliadas. Sim, com certeza. Com certeza, são qualificados, né? Tem o Antônio... Porque eu sou assim, Maria Nilson. Tem o Antônio Júnior, tem Nilson, tem Alexandre, tem Gledes, tem Luciana, ou seja, são nomes, meu amigo querido Janduí, são nomes que estão à disposição do grupo. E aí, esse entendimento que o povo está tendo, né, a gente começa a escutar também, Dedé. Não é coincidência, as pessoas têm dito, Maria Nilson, agora é sua vez. Agora você tem que... mas você quer mesmo, você vai deixar Brasília. Aí o pessoal faz emenda uma pergunta. Emenda uma pergunta na outra. Na outra. Porque você tem que abrir mão de A para se tentar B. Aí eu digo o seguinte, eu estou como pré-candidato, estou à disposição do grupo. Certo. Se o grupo definir, eu tô firme e forte para lutar, para batalhar e para fazer o melhor de Remígio. E dizer, eu sei que é um sonho que eu tenho, mas eu não posso ser um sonho só meu, Dedé. Não. Tem um ditado que se diz, temos que sonhar juntos. Tem que sonhar juntos. Um sonho só, ele não cria vida. É o seguinte, tem que ser um sonho coletivo. Eu como pré-candidato e se meu nome passar, eu quero dialogar com você, quero dialogar com o Pinto, quero dialogar com as pessoas para que a gente possa construir, de fato, uma gestão que atenda o anseio da população. Eu acho que isso é importante, né? E principalmente, é claro que quando na hora de votar, quem vota é um determinado grupo. Mas na hora de gestão, você tem que ter uma gestão coletiva, né? E aí a gente tem muitas ideias, porque a gente possa de fato crescer, potencializar o calendário de corrida, não só ter só uma corrida internacional, a gente precisa ter mais de uma corrida internacional. Eu acho que isso é importante. Nós precisamos ter espaço adequado para o pessoal do artesanato. Nós temos que ter estrutura, carro. Eu preciso participar de uma feira, vai lá, participa. Nós precisamos ter uma institucionalidade no esporte. Cada time tem que ter uma institucionalidade. Eu sonho que a gente possa estar apoiando esses times, mas de forma institucional, com a liga de desporto, com a liga de futebol, porque é por aí que se funciona. E são as instituições que dão vida numa cidade. Se você observar, você pega futebol, os times de futebol, os rachas de futebol. Você vê, o Racha da Amizade tem 30 anos, o Bola Murcha tem não sei quanto, o Ferreira, o Pé de Ferro, ou seja, você começa a ter uma tradição. Aí você vai na cultura, aí você tem o pessoal do artesanato que já tem uma tradição, você vê o artista da terra, que está perdendo completamente a vez. As tradições culturais do nosso povo. Os velhos jogos, pau de cerveja, essas coisas assim, que está dentro desse... As associações rurais que precisam ter apoio. A zona rural precisa cada vez mais de apoio. Ou seja, o desenvolvimento da cidade, ela passa por esse conjunto de ações que acontecem no dia a dia e que o gestor tem que ter. Se não tem dinheiro no orçamento, se o dinheiro está pouco, vai buscar emenda parlamentar, vai fazer projeto, bate na porta dos ministérios e assim funciona. Agora, se ficar só dentro de Remígio, churumingando, aí não vai para lugar nenhum. Agora, você sabe que eu sempre tenho uma linha de pensamento que eu coloco ela, eu exponho, seja aqui, seja em qualquer grupo, isso eu tenho uma linha de pensamento. A gente sabe muito bem que a gente, até por questão de cordialidade,
entendeu? De mostrar a coletividade de grupo. A gente vai e diz, eu vou por todo mundo, tá Diago, tá Neto, tá Pinto Paraíba, Dedé do Matador, todo mundo é candidato. Mas a gente sabe que realmente isso se resume. Isso é um resumo, né? Porque a partir do momento tem pessoas que até vão atrapalhar a sua trajetória para o executivo, a partir do momento que ela vai amadurecer essa ideia, se de repente ela abre mão daquele trabalho que ela está construindo para ir para as urnas, né? E vai nessa trajetória. Eu tive um exemplo recentemente desse acontecimento. Então é meu ponto de vista e todos têm o direito de vir aqui, as portas estão abertas para vir dar a sua opinião. Eu acho que isso se resume, essa candidatura não se resume em 6 nem 7. No mínimo essa candidatura se resume em 3 escolhas. É porque eu não sei passar a mão na cabeça dos outros e falar assim, eu sou diferente. Tu vai ser vereador, tu vai ser vereador, tu é vereador. Agora, pré-candidato para a história, nós temos fulano se candidatando. Nós vamos definir e vamos trabalhar aí. E o melhor a gente escolhe aqui. Então isso fica lógico. Nosso grupo é democrático. Né? Exato. A democracia demais às vezes causa polêmica. No questão que houve uma vez que a gente estava junto, Neto é testemunha, até me passou na live que esteve comigo, um conselho grande, me passou uma aprendizagem. Que houve um desentendimento que até hoje causa ferida em muita gente, quando a gente tinha o nome certo para compor a chapa e colocamos 3. Isso deixou muita gente magoada, ferida dentro do coração, pessoas que pagou pelo que não merecia, entendeu? Por seguir uma linha, que você disse, uma linha de grupo, porque quando é grupo, pode quebrar a cabeça, mas é grupo, eu estou ali fazendo aquilo que foi determinado para mim fazer, né? Então a gente tem que repensar que às vezes muitas manobras que a gente quer fazer pode ser que às vezes traga consequências. Então a gente vai direto e reto e dá uma opção de escolha. Pronto, pessoal, ó, tal data a gente tem fulano, ciclano, betano, o grupo se reúne na definição. E vocês trabalham a linha de campanha de vocês. Eu não estou dizendo isso aqui só meu amigo Mário Nilson, nem a Neto. Eu dentro do carro também, que eu participei do programa Para Frente e Remígio, eu gosto de passar a opinião minha direto para as pessoas. Para a pessoa não dizer, mas dissacular não. Eu estou dizendo aqui, ao vivo, porque Mário Nilson é importante. Essa sua linha de pensamento, o que você está dizendo, e por aí, dentro dessa nossa entrevista, você teve avaliação que muitas pessoas estão pensando de uma mesma forma a partir do momento que uma pergunta é formalizada por mais de uma ou 2 pessoas. Exatamente, e aí onde é que está a pesquisa, né? Pois onde é que está o resultado, né? E aí, Dedé, tem coisas assim em Remígio que é preciso ser olhado diferenciado, né? Se você pegar, talvez nem todo mundo saiba, mas você pegar a sua história de cuidando das crianças, fazer como outro, dá um best-seller. Você sabe disso. Sabe disso. E você nem sempre você fala o que acontece. Você diz que trabalha no esporte, que tudo. Mas muitas coisas os perrengues. A gente guarda. As relações muitas vezes com um atleta que você cuida, que você vai, né? Ou seja, aí você tem pessoas que vivem batalhando, cuidando dos animais. Entendeu? Exato. E muitas vezes as pessoas nem sabem que essas pessoas cuidam dos animais. Que precisa daquele apoio, né? Precisa daquele apoio, né? Ou seja, você precisa ter o quê? Esse olhar diferenciado. A Remígio não tem aonde você trabalhar. Hoje eu defendo e venho defendendo há longo tempo. Eu nunca cheguei lá, mas essa minha bandeira, eu falava com o Diego também, seu filho, entendeu? Geração de emprego e renda. Se a cidade não tiver oportunidade para o nosso povo, para que o povo tenha seu ganho, seu pão de cada dia, isso é uma ferida em qualquer município no século XXI, nos tempos que a gente está. Agora, exemplo, como é que se gera emprego e renda? Essa é a questão, que muitas vezes as pessoas acham que é no estralar do dedo. Você diz, eu vou trazer uma fábrica para cá. Como é que fábrica de quê? Né? Porque fábrica é muito ligada diretamente ao comprador. Onde é que está o mercado consumidor, né? Mas eu acho que é importante. Eu acho que é importante ter um abrigo, um galpão para o pessoal das oficinas, né? Que é uma coisa que se vem batalhando. Eu acho que isso é importante ter, né? Eu acho que é importante pensar
nesses cursos profissionalizantes, né? Nós precisamos de muito curso profissionalizante, né? E nem só o curso em si, porque não adianta eu oferecer curso, o cara termina, mas não tem onde praticar o que aprendeu. Então a pessoa tem que ser um curso direcionado. Você tem a Lagoa Parque, cara, aquilo é muito bonita, cara. As pessoas quando vêm de fora ficam encantadas, mas ela podia ser melhor. Ela podia ser melhor explorada. Ela podia ter muito mais eventos, né? Ou seja, são questões que precisam avançar, mas só avança com pessoas que têm uma visão geral, que conecte com outro mundo, que conecte com João Pessoa, que conecte com Brasília, que conecte com o exterior, entendeu? Isso é fundamental. Por exemplo, vamos dar exemplo, o esporte, em termos de corrida. Nós crescemos um ponto, mas estamos meio ainda patinando, a gente podia ir mais. Como é que a gente vai mais? Se a gente trouxer treinadores para fazer cursos, se a gente trouxer psicólogo, se a gente trouxer fisioterapeuta, preparador físico. Isso serve para o futebol, isso serve para o futebol de salão. Ou seja, você tem que ter, como diz, levantar o sarrafo, qualificar o povo. Só assim que a gente avança. Se você observar esse artesanato de Remígio, o que era há 15 anos atrás, quanto evoluiu a qualidade, sim, entendeu? Isso é discutível. Ou seja, porque começaram a participar do salão de artesanato, começaram a fazer curso, começaram a ter intercâmbio, é isso que eu acredito, entendeu? Porque aí trouxe pessoas para olhar e criar o interesse para incentivar o artesão a produzir. A produzir e qualificando. Melhorando isso, cada vez mais. Isso aqui pode ser melhorado. Isso é um requinte. Faz a combinação de cor, entendeu? E isso vai... faz um reciclável, que isso tem um apelo social. E tudo isso é fundamental para que a gente possa ir avançando e fazendo o Remígio bem melhor. Como um pré-candidato, né, que já está dito, e todo mundo já sabia, mas não estava aberto o pessoal dizer assim, para que todos que vai seguir a página, que está assistindo saber, como você foi o coordenador de 2020, Maranilson, na sua visão, a sua opinião, como você avalia esse racha de um grupo vitorioso, no seu ponto de vista, na sua visão, porque você foi um dos coordenadores dentro do governo, né? Defensor, eu defendi o grupo. Sim, com certeza. Muitas vezes fui até de contra algumas pessoas que queriam de outra forma. Sempre foi esse reconhecimento, eu já ouvi falando, né, da sua coerência, entendeu? Eu acho, primeiramente, eu acho que você tem que ser coerente na vida. Isso. Quer dizer, não dá para eu chegar agora para você dizer que eu torço pelo São Paulo. Não tem condição. Eu sou palmeirense. Agora, se dizer Fluminense... aí nós vamos bater uma bandeira. Vamos bater uma bandeira, entendeu? E é isso, gente. Enquanto a gente está no grupo, a gente tem que defender o grupo e tem que fazer o grupo unido. Assim, esse racha, até hoje, tem algumas incógnitas no meio. Meu Raimundo me ajudou numa parte, porque eu também conheci a história. Raimundo sentou aqui. Um grande abraço para você. Eu tenho uma admiração fora de série. Pessoa acima. Sentou aqui e não se obteve. Pergunta, compadre. Pergunta que o que vem eu respondo. Beleza, eu digo com nós dois. Uma pessoa acima da média. Exatamente. Que na campanha, na pré-campanha, eu disse a ele, Raimundo, eu tenho um compromisso. Eu disse a ele, eu tenho um compromisso. Eu não posso fazer isso porque eu tenho um compromisso. E eu acho que isso tem que ser coerente. Desde os seus mandatos de vereador, você arrasta essa admiração por muitos companheiros de Câmara, que na época diz isso, o seu jeito de ser, nas suas definições, suas decisões, aquilo que foi combinado não foi caro. Exatamente, aquilo que foi combinado não foi caro. Se depois do combinado, alguém dá ré, dá para trás, pode ter certeza que não foi Maranilson. Pois é. Pode ter certeza. Isso é muito bom. Pode ter certeza. Por quê? Porque o combinado é que você teria uma gestão conjunta, abraçando os diferentes, né? E você sabe muito bem da minha coerência. Por exemplo, estou no grupo, meu irmão, deputado estadual, firme e forte. Certo. Mas meu deputado federal foi quem? Luiz Couto. Sim. O deputado federal de Chió, Rafaela. Rafaela. Sem problema nenhum.
que foi uma coisa que eu quero botar em compreensão. A gente tem que aprender a respeitar as escolhas dos outros para a gente mostrar que quer união. Exatamente. Entendeu? É coisa muito importante. Nós participamos do mesmo grupo, mas cada um tem suas opiniões e tem o direito de expressar suas opiniões. Sim. Isso é fundamental. Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, hoje estou servindo ao governo Lula, ao ministro Paulo Teixeira lá em Brasília, à secretária Patrícia. Por quê? Porque teve um chamamento e teve um aval do deputado federal Luiz Couto. Como sempre. Como sempre. Sempre firme, fiel, né? A aquele que sempre também andou na mesma sua linha. Na mesma linha. Reconhecimento, gratidão e saber com quem pode contar. Exatamente. Entendeu? Isso é importante. E em Remígio também, se você pegar a minha história, eu fui sempre correto e tomei a posição. É claro que nem sempre vai agradar a todos. Vai agradar a todos. Isso é uma realidade. Se você me perguntar, né? Eu dou uma pergunta. Maranilson, qual a coisa que você faria diferente na política de Remígio? Certo. E o que faria? E o que faria? Eu fui vereador, 2 mandatos. 2 mandatos. Se eu fosse vereador de novo hoje, eu abriria mão em alguns momentos para o suplente assumir. Isso na época eu não tinha muito essa compreensão e não tinha aquela coisa do grupo. Hoje eu tenho essa compreensão que uma Câmara de Vereadores, um grupo que eleger, ele tem que ter a rotatividade para dar vez e voz a todo o grupo. Que na mesma época foi uma inovação, porque mesmo antes de Júnior se eleger, ele teve uma experiência. Com um aprendizado, e quando chegou às urnas pelo voto do povo, ele já tinha uma experiência vivenciada. Exatamente. É isso que eu acho que é importante, entendeu? Eu acho que assim, aí você dá um sentido de grupo, né? É claro que quando você monta um governo, a composição política, ela pode ser a mais variada possível. Mas, no entanto, você tem que trazer as pessoas com competência e tem que, preferencialmente, as pessoas do grupo, né? Você não vai ganhar uma eleição e vai botar logo os adversários. Não existe isso, né? E nas políticas de hoje, não pode existir rusga. Porque a política hoje está tão dinâmica que quando a gente chega ao tempo do pleito, a gente se surpreende com junções, né? Que a gente achava que nunca ia acontecer. Exatamente. Entendeu? E assim, a gestão hoje, a gestão está começando a voltar ao que era de Remígio antigamente, olhando só para dentro de Remígio. Se você observar, 2012, nós quebramos o paradigma de que Remígio é entre Esperança e Areia. Remígio passou a existir como cidade. Passou a ser a cidade do bem viver, passou a cidade a terra da agroecologia, passou a ser a cidade que corre, passou a ser a cidade que tem uma posição geográfica não só entre uma cidade e outra, mas que tinha o algodão agroecológico, que tinha o artesanato, que tem o melhor caminho do frio, que tem a melhor estrutura. Ou seja, é isso que a gente está vendo, que a gente precisa reanimar para que Remígio um dia seja melhor que a Esperança, seja melhor que a Areia, não tem problema nenhum. É isso que nós temos que batalhar sempre. A gente precisa de mais, e hoje também uma das grandes questões, você sabe, a crise hídrica do nosso município, a gente atravessa isso, né? Segurança pública, a gente tem um sofrimento muito grande, está aqui um grande defensor, guerreiro que conhece essa história a fundo disso. Maranilson, eu parto do princípio que é o seguinte, eu não posso omitir aquilo que eu estou vendo que é certo. Não pode. Né? Eu não posso querer... Embora você se lasque todinho. Já tenho me lascado muitas vezes, viu? Embora você se lasque, mas você tem que ser verdadeiro. Mas turma de consciência tranquila. Exatamente. Entendeu? Eu posso comer o osso, o peixe da espinha. Que nem o leite da família, que eu bebi quase morro de tanto beber leite no tempo da gente lá. Você lembra disso? Você colocou. Mas o meu pensamento... Estou lembrando agora, ele está esquecido. Leite, meu filho, eu tenho história lá no meu arquivo, da gente levando leite pro presídio, eu, Paulo Sérgio, Chininha, Jaelso com meio metro pequenininha, Dilson, irmão de Assis de Feijão. Exatamente. Eu levei a juventude. Anaíma, um grande abraço. Então, eu reconheço, não tenho como você dizer, rapaz, diz que aquele cara não tá fazendo. Tá fazendo até que me prova o contrário, porque
Eu tenho uma página ao longo dos anos, dentro da minha página social, que eu sei que todos os meus amigos, a gente tem uma política, todo mundo acompanha. Eu sou coerente em mostrar aquilo que eu vejo e reivindicar também aquilo que eu acho. E Dedé, e trabalho voluntário. Hoje Sim. você não encontra poucas pessoas fazem alguma coisa voluntariamente. Começou voluntário. Sim, né? Trabalho não tinha esse voluntário. negócio não. Eu meti a cara e não tinha isso. Fui designado ali, Zé Pereira me deixou ali a chave. E ano novo era Natal, feriadão, chegou carrada de leite. Vamos lá. E o cara chegou e disse, só quem aceita aqui na região no feriadão, nenhum dos outros pontos queria. Dedé recebe remis. Aí eu fazia estoque, mas Paulo Sérgio. verdade. Que era para ser 614. Até os presos tomaram leite com força. Dei uma foto provando dentro do presídio, levando litro na mão de cada presidiário. E Dedé, e lembre a história, você vê o que é ser grupo. Quando foi que eu assumi a ser secretário, né, em 2011, né? Isso. Em 2011, nós fizemos uma reunião lá em Doutor Raimundo e pegamos o grupo todinho que na época votou em mim. Nós fizemos uma colocação onde todo mundo tivesse espaço. Foi aí onde você foi lá no programa do Leite. Exato. Foi aí onde Pitombeira foi lá para o colégio estadual. A Sidó ainda está hoje, que foi já daquela época. E tantos outros que estão lá, que a gente entendia assim, não é para mim. Ou seja, você tem que botar as pessoas certas no lugar certo para o melhor da população, né? Isso é importante. Eu estava contando uma história, você está dentro dela. Eu estava contando uma história, olha, cara, reconhecimento. Eu não posso pegar só você de jumento para carregar peso e depois eu não ser capaz de lhe dar ração. Tá certo? E eu me lembro que antes de política, chegava o final do ano, não tenho a menor vergonha de dizer. Você vinha humildemente de sua casa, encostava o carro na minha porta e trazia várias calças jeans para mim e camisa, ó cara, tu aí pro teu dia a dia para tu trabalhar. E quando a gente chegou em 2000, você era muito pequeno também, o meu filho tem a sua idade, tudo pequenininho. Chegar em Remígio de fora, para você se engajar sem ter do que sobreviver, só sabe quem já passou. E a experiência do longo tempo, de dificuldades, de necessidade alimentar, dessas coisas, eu aprendi com uma linha que eu já trouxe do Sul. Porque minha dignidade e meu caráter em primeiro lugar. Então você vinha e lembrava em datas que às vezes a gente não esperava ninguém, chegou você e Seracino, não foi uma só vez. Eu estou relembrando aquilo que você fez. É a importância, Maranhão, porque é o seguinte, ajudar a fazer o bolo, ornamentar, enfeitar e não poder comer uma fatia, isso é uma dor que dói no coração de qualquer um. Então, a partir do momento que eu sou membro de um grupo, que eu faço parte dele, eu dou meu sangue e provo que eu gosto de registrar tudo que a gente faz e guardar nos arquivos, numa bolsa vermelha, e depois, às vezes, tem aquele dia, Maranhão, da gente repaginar e ficar olhando aquela história da gente e dizer, todo mundo andou e eu fiquei. Será que foi incompetência minha ou foi meu grupo que esqueceu do valor que eu tinha? Então, isso são coisas que às vezes... forte. Entendeu, Maranhão? Não só para mim, eu tenho 10, 15 que ao longo do tempo tem essa mesma história. Às vezes a gente se encontra por aí pelas quebradas, vamos falar da história como você está tendo a história. Aqui é maravilhosa passando por povo. E vem isso no coração, cara. Entendeu? E isso, se você pegar várias e várias histórias que às vezes a gente nem gosta de contar, né? Que as pessoas fazer como só sabe quem... Né? Muitas coisas que você estava dizendo, não estava mais nem lembrado. Tem muitas histórias. E a lembrança, sim, Maranhão. Ninguém segura uma bandeira se não acreditar nela. Né? Mas o dono da bandeira tem que acreditar. Tem que acreditar. Que aquela bandeira tremulou, não foi com ele sozinho, foi com a equipe de guerreiros que segurou. E a campanha de 2000, ela foi... Que a gente começou perdido, né? Não, ali foi um desafio que fica na história. Ali, Não, a gente começou perdido. 4 por 1. Era 6. Era. 6 Chegou a por 6. 1, 4 por 1. O funcionário chegar assim, eu lembro daquele bar de manete dizer assim, tome, que Deus até, tome o daquela, não quero não. O daquela chamou um pessoal para conversar, que trabalhava contratado, que ele deu, e o pessoal tinha uma certeza tão grande da vitória, que disse, não, pode ficar. Só é 6 meses mesmo, fulano, dona Célia ganha de novo e eu continuo trabalhando. Foi desse jeito. A gente pegou um E desafio. nós começamos
Dedé, quando entravam os guerreiros lá do assentamento Queimadas, que era a pessoa Chico mobilizar, Bandeira, assim. aí subia o pessoal aqui do São Judas. Cara, E foi crescendo. Foi crescendo. Né? E o cantor Evaldo Freire, com força, tocava até em cima do lajeiro. E a gente, com missa era em cima de caminhão. E o cantor, ele cantava para 10, tanto fazer ele cantar para 100 como cantar para 10. Ele foi a campanha toda, os gritos. E o grupo, essa junção que Paulo fez também foi muito abençoada, né? Porque o grupo que já vinha com a trajetória, buscando seu espaço, foi o contrapeso que faltava para fazer a diferença. E aí foi uma campanha muito, muito, muito bonita, né? E assim, eu acredito muito assim que a luta, a organização é que vai. Eu tive a oportunidade de organizar algumas campanhas e assim, campanhas que não foram fáceis, que nós ganhamos, campanhas difíceis, né? Se você pegar a campanha que nós ganhamos lá, Dr. Passo e Dr. Raimundo, Sim. e depois a coisa reverteu. Foi uma grande pancada ali enorme. foi muito duro, foi muito duro. E você superar, se erguer e vir para uma nova luta. Esse aqui é. Oh, isso aí. Difícil aquele processo de 10 meses, né, Mabílio? Processo de 10 meses. Aquilo foi dolorido para muitos, até hoje. Mas o de gestão, a gente toma. pegar aqui, como a gente pegou a gestão de Pedrinho, e a gente tá dentro, e a gente com um entendimento diferente, e o cara com outro, que foi onde veio a derrota. Foi uma construção. Então, elabora-se essas perguntas, porque é necessário que todos cheguem aqui, venham um espaço aberto para a gente. Uma nova geração agora, talvez não conhecesse muitas coisas do que a gente acabou de falar. E sabia? tem tantas coisas que a gente nem falou. A gente organizou os jogos internos. Lembra dos jogos internos lá da Saé? Sim, Tem várias fotos do pessoal pequenininho. Jogo de dama, jogo de dominó, corrida, comilão de pão. Ou seja... Não, a gente lembra tudo. Das feijoadas, de tudo. Feijoadas. Uma das coisas que mais concentrava, que é tradição, e eu tive o prazer incentivar por você, a nossa caminhada Padre Biapina. Sim, caminhada Padre Biapina. Primeira vez você disse vamos, eu digo eu não tô doido. Você disse eu digo se você pagar um mototáxi para mim me socorrer no meio do caminho, tu disse eu pago. Fretou Marco por R$50 para marca com minha companheira no trajeto. E assim. Que eu e Bosco quase morre quando a gente chegou no Mazagão. Seu doutor Ferreira pegou uma lata daquela pomadinha branca, como é abacu, como é aquela que é para queimadura, hipoglós. Pronto, eu e Bosco já não tinha mal o que fazer, não se via passar o dedo não. Cada um dividiu logo a lata, metade para cada um, mas não teve não. Ei, mas tem uma história bem interessante que eu vou contar agora, Dedé. Fica à vontade. Dedé disse, bora Dedé. E Dedé sempre reclamou que tinha dificuldade de dormir. Porque eu toda a vida fui da noite. Tinha dificuldade adorava de dormir. a noite acordada. E não dormia direito, não sei o quê. Aí foi pra caminhada, né? Chegou lá, né? Pode dizer que chegou firme e forte. E aí, arrastado, mas cheguei. Na segunda eu concluí, mas a primeira eu fiquei no caminho. Aí, depois disso, a gente almoça lá, fica um pedacinho e volta, né? E Dedé voltou para casa, quando foi lá para as 4, 5 horas da tarde. Aí Dedé tava lá no canto dele e tal, não sei o quê. De repente deu um sono danado. Esse dia, que hora que você foi dormir? Diga aí. Rapaz, cheguei daquela corrida arrebentada, eu disse pra calor, o corpo queimado da temperatura. Eu botei o colchão ali na porta, aqui embaixo. 4 horas, 4h30. Rapaz, eu acordei desorientado. Eu quase durmo 2 dias seguidos. Ou seja... E na companhia do Cururu, que resolveu dormir em cima dos meus pinhaços. Foi. E assim, para dizer como é importante o esporte. Gente, se tem uma coisa que é importante na vida de uma cidade, de um estado e de uma nação, se chama esporte. Se você olha quais são as grandes potências do mundo. Para quem acompanha a União Soviética. União Soviética, esporte, China, Cuba, Estados Unidos, Cuba. No esporte. Ou seja, o esporte, porque o esporte dá o poder de organização, de disciplina, de ser guerreiro, de ser vencedor. Desafio. De ser desafiado. Coloca você a ser desafiado. Exemplo, os Estados Unidos é obrigatório dentro da escola, dentro da universidade, você praticar o esporte. Entendeu? Ou seja, isso é muito bacana, cara. Porque isso dá aquela vontade de você fazer aqueles jogos internos. Um dia desse, Remis tinha as maiores referências de xadrez, cara. Ou seja,
a escola tem que dialogar com a comunidade, tem que ir na prática do esporte, não é só aula, não. A escola tem que ter o papel de ser cidadão. Ou seja... E o espaço não é mais aquele tempo de só se sentar, olhar para o quadro e Não, copiar, não. Não, a aula hoje ela tem que ser mais diversificada possível. Dinâmica, com a prática do esporte, com o uso das tecnologias da informação. Porque hoje, antigamente, todo mundo precisava decorar o telefone. Exatamente. Hoje ninguém mais decora o nome de telefone. Né? Isso mesmo. Não decora mais o Não, telefone. tem essa preocupação. Que é o nome de fulano, não sei o quê. Não sei o quê. Hoje acabou-se. Hoje muita coisa você vai lá na internet e faz. Ou seja... Facilitou muito a vida hoje. Hoje você não precisa saber escrever. Você vai no celular e diz, escreva tal coisa. O celular escreve. Quem vai ver um negócio desse? Exatamente. Ou seja, você está em outro mundo. Quer dizer que o que quem tem que aprender hoje na escola, tem que ser além disso. Tem que ser além disso. Por isso que a escola tem que subir nesse patamar, né? Entender esse processo de cidadania do mundo, né? E assim, o mundo mudou tanto, né? Antigamente, se a gente tivesse aqui, alguém estava fumando, era bonito, chamou. Não, era moda. Aquela Era coisa moda. mais linda do mundo que ela tá com cigarro no dedo. Hoje, a pessoa fumante ele se envergonha, porque ele chega no espaço, ele é único. Ou seja, o respeito que tem com as pessoas, né? Antigamente você dizia, não, pega menino safado, peia, não sei o quê. Teve a raiva da mulher, aí meter a peia. Ou seja, o mundo é outro. E esse processo de cidadania, a escola tem que ensinar. E o esporte, Dedé, dá essa condição de você competir, mas respeitar as pessoas. Isso é fundamental. Competir, mas respeitar a pessoa. Porque é um companheiro que está com você ali, que está disputando uma partida de futebol, que está disputando uma partida de vôlei, que está participando de uma corrida. E é isso que tem que ter esse espírito de você poder fazer o bem e fazer de forma correta e pensar sempre que a gente pode fazer sempre mais que o Remígio. E sempre, em toda a linha de raciocínio, a gente tem a noção de que o fundamental, grupo, né? União. Você expõe a ideia e a gente junto compra a ideia e faz acontecer. Né? A união, Maranilson. Muitas pessoas não se atentam que ao longo desses anos que a gente vem contando a história, a gente tem uma juventude, eu estou fazendo isso, estou ajudando muitos, até atletas meus, que agora já estão em condições também de participar do pleito eleitoral. Então já tem muitos meninos aí que já estão correndo, tirando seu título, entendeu? Se preparando pela primeira vez para escolher. E você perde a sensibilidade a partir do momento que você deixa de acreditar. Neto é um militar, mas ele tem um admirador dentro da instituição dele, que ele sabe que aquela pessoa sempre foi correta com ele, faça sol, faça chuva, defende ele. E não tem coisa pior. Por isso que eu disse, a nossa história eu conto para que o povo saiba, né? É você pedir abrigo e a pessoa lhe virar as costas e achar que você não existe. Aí vamos andar o tempo. Aí quando o tempo avança, aí a pessoa chega e diz, ei, como é que tu tá? Dá pra tu vir? Entendeu? Então, Maranilson, isso pesa. Oxi, tu é louco, homem. Tu é louco, a gente, às vezes, das bandeiras que a gente correu. Eu tenho umas fotos que contam muito. Tem foto, inclusive, a coincidência não era que nós combinávamos, porque naquele tempo não tinha como combinar. E eu guardo as coisas que acontecem por um acaso. Quantas vezes a gente está abraçado na tua campanha, deputado, subindo a Ladeira do Santo, Neto, abraçado, a gente com o meu nome, matando a sede do povo. Entendeu? Então, se hoje você pega o calendário que o registro não está só na minha mão, está na mão do grupo, eu estou lá, cara. Eu estou ali dentro do início ao fim. E se um momento eu precisei e chegou no poder, você tem acessibilidade, não comigo. Você vai pegar uma nova etapa, você vai dizer, deixa eu lembrar de um compadre meu do sítio. Eu passei uma experiência até com ele, com o Chió. Eu fui num canto onde ele não imaginava, e para ele vivenciar o momento atual, a gente estava entregando umas coisas na época, uns anos atrás, até em véspera de Semana Santa, não, Natal, acho. E eu disse, vem cá, não vamos bater na porta agora não.
Cheguei na janelinha da casa de Taipa, pergunte isso. Eu e o casal tava numa felicidade só do mundo, comendo cuscuz seco com um copo d'água em cima da mesa. E ele foi e disse, meu pai, isso ainda acontece em Remígio. Eu disse, para você ver que eu não perco meu tempo. Eu posso não ter chegado a lugar nenhum, mas também nunca quebrei meu elo de amizade do bebo ao pedinte, ao agricultor. Aquele pessoal de Dedé teve uma linha que desde o momento que confiaram a ele alguma coisa, ele sempre foi a mesma pessoa. Eu não sei olhar para cima quando meus guerreiros estão embaixo. Eu olho para vocês, vem cá. É porque aí não é grupo, né? Não é grupo. Entendeu? E o grupo, é aquela história, quando tá todo mundo ganhando é bom demais. Quando perde, aí todo mundo corre. Na hora da derrota é que a gente vê que é quem. E a ingratidão maior, Dedé, não é nem, é quando a vitória acontece e as pessoas que levantaram a bandeira não têm a oportunidade de poder, não é usufruir do governo, de poder contribuir para servir o povo. E a gente às vezes tem um conhecimento, mas não tem quem compre a ideia. Né? E assim, e a ingratidão é um negócio muito forte, né? É muito forte. As pessoas que são ingratas, elas sofrem o resto da vida. E o povo vê o que é ingratidão. Sim, sim. As pessoas sabem o que é ingratidão. Ao longo do tempo, o povo vai detectar isso. As pessoas podem até dizer, não, eu acho que fulano tal, não sei não. Mas ele é correto. Exatamente. Isso é muito importante na vida, né? Por quê? Porque um cargo, um espaço, isso é tudo passageiro, gente. Passa, mas como? Passageiro. Nossa, se passa. Isso é temporário. Temporário. A gente decola, mas a gente não pode se manter no espaço a vida inteira. A gente vem também. Mas se a gente tiver uma sustentação, a gente vai cada vez mais alto. Viu, Dedé? Eu tive a oportunidade de poder ir para o cargo onde eu estou hoje. 2015, né? 2015. Eu fui convidado novamente por Ricardo para assumir o cargo e disse, não, eu prefiro voltar para minha Embrapa, né? E fui para Brasília, né? E quando Dilma saiu, aquilo foi muito forte. Eu estava na hora que ela estava se despedindo, fazendo aquele discurso. E aquilo foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Da sua vida. Bateu forte em você. Ver uma pessoa justa, honesta, trabalhadora, ser execrada daquele jeito. E pagou o preço calada para que o tempo conte a verdadeira história. Conte a verdadeira história. Porque ela foi o boi piranha. Ela foi o boi piranha. E naquele momento eu já tinha sido secretário de Estado, né? Falar em secretário, abraço a meu amigo Paulo Sérgio, né? Paulo Sérgio, um guerreiro, sempre. Um guerreiro ali, no jeito dele, calado, mais firme e bem forte, organizado, né? também disposto. E aí, quando Dilma cai, eu tenho que voltar para meu trabalho. Ainda tinha que ter meu trabalho. Mas E quem não tinha? E quem não tinha? Eu era, na época eu tinha um orçamento lá de 600 milhões, rodava o Brasil todo, fui para a Colômbia, fui não sei para onde, né? E volto para a Embrapa. Quando eu chego na Embrapa, você é meio que execrado. Por quê? Porque você tinha um posicionamento político. Exatamente. E aí, eu digo, gente, eu tenho que me reinventar. E aí foi onde eu comecei, e um dia lá eu disse, eu vou ser referência no Brasil na produção de algodão orgânico, de algodão ecológico, de algodão colorido. E se dedicou. E se dediquei. Hoje, graças a Deus, eu acho que eu só tenho que agradecer as oportunidades que tive. Com paciência, e com humildade, também para chegar e esperar a sua hora. E aí, hoje, quando alguém liga... falar de algodão no Brasil, orgânico, procura Maria News. Fala de algodão colorido, procura Maria News. Agora mesmo, domingo que saiu no jornal União, capa lá. Se você olhar, o algodão colorido cresce 175%. Quando você vai ver, Neto, a entrevista foi de quem? Maria News. Entendeu? Ou seja, existe toda uma história ali, ou seja, fruto de muita dedicação.
Muita Não dedicação. foi de um dia nem de dois. Não é do dia nem de dois. É de muito muitos luta. anos. Saber entrar, como você disse, várias vezes eu vim aqui. Momentos ruins. E bom. E momentos Ah, bons. eu quero ver você bater na minha porta, não é quando eu tô de bucho cheio, não. É. Porque assim você vem comer mais eu. Eu quero que você venha bater na minha porta no momento que eu esteja com fome. E uma coisa que mais magoa o orgulho de um homem é quando você está realmente precisando e diz, posso contar com você? E de repente você não tem aquela mão para apertar a sua. E outra coisa, né? E às vezes quando você faz uma besteira, dá um erro, e não tem ninguém para te segurar. É, exatamente. Entendeu? Exatamente. Ou seja, é isso que muitas vezes. Porque todos nós fazemos besteira. Exemplo, se a gente for pegar a nossa vida, hoje eu vou completar para o mês, não, em outubro, completo 57 anos. Tá certo? Ou seja, eu já fiz besteira também. Sim. Você já fez besteira. Com certeza. A minha experiência ali, e muitas vezes você vai ter que entender também que muitas pessoas o que é que você tem a dizer? Pô, se eu é amigo, ele pode fazer besteira, mas. Olho! Eu tô aqui. Por exemplo, tá aqui, amigos são poucos. Entendeu? São poucos. E essas besteiras que a gente diz, que a gente às vezes comete, até para você manter o caráter. Manter o caráter. Se você tem uma linha de pensamento, às vezes não é questão. Não é interesse financeiro, Maranhão, isso é o reconhecimento. E isso, se der para os amigos, se der para filho, né? Tá de água. O filho é o seguinte, você tem que dar liberdade para ele fazer o que quiser. Isso. Agora, se ele fizer merda, você tem que acolher. Mas com certeza. Faça o que quiser. Agora, por quê? Porque é exatamente esse porto seguro que ele aprendeu. E com aquele aprendizado do erro que ele encontrou o acolhimento, ele não vai mais cometer aquele erro. É a mesma coisa. Você está no futebol, alguém errou um passe, né? Exemplo, vamos lembrar aqui de uma figura que talvez, no meu entender, foi o melhor jogador de bola que já apareceu em Remígio. Se chama Pirueira. Sim, Um craque, né? Um craque. Espetáculo comentário. Ele veio de Barra de Santa Rosa com 15 anos de idade. E o bom de Pirueira não é porque ele sabia jogar. Era porque, mesmo jogador ruim como eu, como os outros, jogava com ele. Exatamente. Por quê? Porque ele fazia com que a gente jogasse. Sim. Ele incentivava, entendeu? E em cima dos seus erros não era o grito. Era, vamos, pega. Pega, exatamente. Vamos na próxima acerta. Isso. Exato. É importante, E é exatamente isso que a gestão pública tem que ter esse caráter. Você não tem que estar achando que sabe de tudo, que vai resolver tudo. Você tem que ter capacidade com que as pessoas cresçam, né? Se você pegar vários exemplos aí, né? Você pega o treinador do Palmeiras, que para mim é um crânio, né? Talvez as pessoas podem gostar do Palmeiras, mas sabe que aquele treinador é bom. Sim. Fazer o time ter as conquistas que tem, com certeza. Você tem o Bernardinho, né? Do vôlei, sim, que conseguiu fazer o Brasil, né? O Zé Roberto Guimarães. Aqui. São pessoas, e é esse o caráter do gestor. Não é obrigado ele saber de tudo. É de forma que ele possa fazer com que as pessoas façam. Que dê responsabilidade para que as pessoas cresçam. Que dê oportunidade para que as pessoas cresçam, né? E a gente gosta tanto de futebol, só tem exemplo de futebol, né? Aí diz, aquele cara, o craque é fulano. Mas depois, às vezes, nem é. Tem um menino lá novo que podia ter, faltando só oportunidade. Né? Que não teve a chance de entrar. Que não teve chance de entrar. Por isso que nesse momento que a gente está de pré-campanha, é o seguinte, a gente está dizendo, nós queremos ter essa oportunidade também, né? Queremos ter a oportunidade de ser pré-candidato, de ser candidato, de ser gestor público. Por quê? Porque nós compreendemos que isso é fundamental para que a gente possa avançar. E a gente vai olhando, tá vendo? O tempo passa, rapaz, o tempo vai passando e a gente conversaria aqui até amanhecer o dia, Maranilson. Porque há muitas coisas, ela vai me passar nas parcial, isso é igual campanha. Isso aqui ela vai me passar nas parcial, a gente tá com 1 hora e nossas pessoas, 1h30 a gente tá. Já 1h30? Já 1h30, parece. A conversa é meia hora, ligeira. né? E muitas pessoas como Edilson Silva, José Batista, Kleber Nilson Lima, filhinho do Vai em Paz, um grande abraço, um ousado no esporte de Remígio, filhinho, né? Filhinho, Anderson Santos, Jardel Bento, né? Claudiano Manuel, Severino, José Nascimento, Juliano Gonçalves, Júnior Santos, Severino Ramos, Jailson Maia, Josa Galvão, um grande abraço para você, Josa,
Júnior Brito também, um grande abraço, Júnior. Júnior Brito está dizendo aqui, a ingratidão é um dos maiores defeitos. Ô homem bom de pensamento. É. Si Ferreira, entendeu? Tá aqui ligado também. Amigo Si, abraço, amigo Si. O Hélito Dia, Paulo Sérgio, ó, tá vendo? Paulo. Assistindo, Alexandre Cardoso, Daniel Gonçalves, enfim. Maranilson, é gratificante e tem uma coisa que eu sempre digo, como o Neto sabe, quem vai para aquele mural tem um compromisso de estar aqui de volta em 2024, viu? A Coisa palavra boa. firmada, todos que tiveram ali disseram, não se preocupe, em 2024 a gente está de volta. Porque é um ano muito importante para quem quer falar com o povo. E cada vez mais a cada programa a gente cresce mais, a gente aumenta. Você traz um tipo de pessoas para nos ouvir, Raimundo trouxe outro tipo de pessoas, e cada um deles traz um. E esse grupo de pessoas que nos escuta para ouvir as nossas ideias, falar sobre o nosso município. E eu costumo dizer, como você lança seu nome e disse, é pré-candidato, ama Remígio. Isso, de Né? coração. Ama Remígio. Abraça essa terra. Não se faz política com mágoa. Entendeu? Se faz política com planejamento para a gente dizer assim, eu quero ser, eu vou. É uma luta. E nunca em cima do muro. Porque quem começa a ficar em cima do muro, uma hora ele cai para o lado errado. Pode cair pro lado Né? errado. Ele tem que ter posição. E eu admiro muito isso em qualquer um que seja as pessoas. Eu fico muito grato mesmo. Estou muito feliz da gente ter estado as conversas em dias que de 20, de quase 30 anos atrás. Muita história junto, né? Muita história E essa que a gente não se lembrou. Não, Tá lembrado que uma vez a gente fez um Verdes e Maduro aqui, ó, no Dedezão. sim, Nós sim. fizemos Verdes e Maduro. Verdes e Maduro trouxe para aqui. Fizemos aqui no Exatamente. Dedezão. Tem o jogo de solteiros e Solteiros e casados. casados, Entendeu? vários. Tem camisas É, ainda. é. Né? Então, era trazer o povo. Era fazer o povo se unir. E a partir daquele momento, aquela confraternização. E outra coisa, sempre buscando a saúde. A saúde. Cuidando da saúde. Das pessoas. Não é isso? Era a preocupação ideal. Eu deixo os microfones abertos para você fazer suas considerações. À vontade, mandar os seus abraços, que tem muita gente esperando você mandar um abraço. Dedé, primeiramente agradecer, né? Eu acho que essa oportunidade de conversar com um amigo, né? As pessoas podem dizer até que Dedé não fez as perguntas difíceis para Maranilson. Né? Não, porque você tem um retorno de volta Mas, e assim, ainda tem que haver uma escolha para poder chegar não, aos mas eu finalmente. fico brincando assim, né? Porque assim, a nossa amizade, né? E assim, e a nossa história é uma história antes de eu ter Diego, ter Diago, né? Sim. É bem Muito antes dos meninos, antes né? dos Exatamente. meninos, da história, de você construir, dos sonhos, É. de ver o esporte em Remígio. Eu sonho, gente, de ter um time na segunda divisão do Campeonato Paraibano. Eu sonho Exatamente. isso. Eu já disse isso. E uma só vez. vai entender isso quem ama o esporte, o futebol. Eu já disse isso na Câmara Municipal. Eu queria ver várias bandas de música aqui tocando na cidade. Né? Eu vejo que é o aperreio do povo para ter fardamento, para ter tudo. Eu sonho em ter uma Vila Olímpica aqui. Sim. Com pista de atletismo, com ginásio grande. Aí a gente vai evoluir. Eu Entendeu? visitei Picuí, eu vi isso parecido. É, Eu fui jogar lá. ou seja, na minha escolinha. São esses sonhos que alimentam a você fazer com que você continue amando e gostando de mim. Porque pelos cargos, quando eu fui para João Pessoa ser secretário de Estado, aí teve uma pessoa, eita, não volta mais não. Entendeu? Essa semana, eu disse, mas Maranilson, tu mora na Paraíba, é? Eu digo, não, eu moro na Paraíba, agora estou trabalhando em Brasília. Ou seja, é uma diferença entre a relação que você tem, ou seja, você tem uma vida, você conhece as pessoas, você vai na feira, você vai tirar a barba lá emDim, Sim. ou seja, cortar o cabelo em Remígio, comprar o pão na padaria, Comprar ou um seja, frango lá em Sandra. Eita, falar em Sandra. Dona Sandra Silva pediu até passar um pix aqui para Sandra. Ou seja, são essas relações que deixam a gente muito à vontade para bater de porta em porta, para ir de casa em casa, para colocar o nome à disposição. Isso é muito bom, né? E aí, tem muitas pessoas aqui mandando abraço, né? Paulo Carolino,
João Cícero, Alexandre Cardoso, o nosso amigo Júnior Brito Lira, né? Claudiano, Jailson, ou seja, tantas outras pessoas, Severino, tantas outras pessoas que não escreveram, mas estão aqui escutando. Sim. Estão escutando, né? Sim. E Dedé, eu gostaria aqui, aproveitar esse momento, de lhe parabenizar. Eu fico muito grato. De lhe parabenizar, e eu vou dizer aqui sem dúvida, pela sua evolução. Obrigado. Pela sua capacidade de hoje estar puxando esse diálogo político com as diferentes correntes. Sim, eu aberto espaço. Isso é muito importante. É muito importante. E quando você chega na esquina, eita, vai pro podcast de Dedé, amanhã a pizza vai falar. Já tem a pergunta. Já tem a pergunta. E aí, como é que foi lá? Quem vem o próximo? Quem vem o próximo, né? Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. E assim, e a cada dia que a gente vai evoluindo, a gente vai organizando, dando ânimo, né? Organizando, fazendo com que cada dia fica mais bacana, né? Você vê, quem nunca vê aqui no estúdio, gente, isso aqui tá uma belezura, né? Não faz... O pessoal só vê pela tela e não faz ideia que a gente transforma para o entrevistado se sentir à vontade. E aí, Dedé, você fez questão para mim fez os mimos, trazendo artesanato. Sim, cara. Com certeza. Cara, tem o trabalho de hoje de manhã e atrás. Dona Edileuza, muito obrigado. Madrinha Chiquinha, muito obrigado. Que disse o meu trabalho está disponível, pode levar, que coincidiu com também o que Diago trouxe o trabalho à base do algodão colorido da nossa terra. Ou seja, isso quer dizer, se alguém quiser um presente bonito, lindo, maravilhoso, Irmis tem artesanato à vontade. Será que tem pergunta para você aí? Rapaz, tem alguma maneira para mim aqui, mano. Diga aí. Pode fazer. Mas isso, o pessoal de Remígio gosta assim da polêmica, né? E hoje teve uma polêmica em Remígio que o prefeito de Remígio falou que, e o pessoal mandou lhe perguntar aqui, que se arrependeu de ter votado em Lula, porque no governo Bolsonaro tinha mais recursos e ele vai ter que botar muita gente para fora da prefeitura porque tá faltando dinheiro do governo Lula. Mas assim, até o Diago falou aqui próximo, né? Mas uma coisa que eu entendo de gestão, que o recurso de 23 foi votado em 2022. Então, os dinheiros que vêm para o Brasil, para os municípios, em 23, é do orçamento de Bolsonaro de 22. Então, se tiver faltando dinheiro, é culpa do orçamento de Bolsonaro. Gente, você falasse um pouco. É por isso, gente, que tem que compreender de gestão. Assim, no Pacto da Transição, o meu departamento que eu estou lá tinha 10 milhões para o Brasil todo. Quando mudou o Pacto da Transição, que Lula chegou, ele botou mais um recurso. Nós estamos sofrendo ainda com o orçamento de Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro simplesmente só queria beneficiar rico. Ou seja, é a política do rico. Ou seja, e sem contar, você viu o que está? Caso Marielle, vai chegar onde? Joia no bolso, vai chegar aonde? E aí você vai ter uma quantidade de coisas que está acontecendo, de falcatrua e orçamento que não privilegiou as pessoas que mais merecia, tá certo? Porque teve muitos prefeitos que gostavam quando o deputado botava uma emenda direta, mas muitas vezes fica com raiva quando o Bolsa Família aumenta e vai direto para o Bolsa da Família. Porque aí, o que é que Lula tem dito? Eu quero que o povo melhore de vida. E é isso que nós estamos fazendo no governo, fazendo com que as pessoas melhorem de vida. Muitas vezes as pessoas querem o dinheiro para fazer uma obra X, uma obra Y. Mas entre a obra e as pessoas ficarem com fome, eu prefiro botar o dinheiro para as pessoas comerem do que muitas vezes a obra. Entendeu? Por isso que Lula tem essa prioridade. E agora, recentemente, a pedido do governador, que foi uma questão de recursos hídricos, né? O governador autorizou no PAC, né, a adutora, né, do sofrimento nosso. Nós temos água. Temos muito de sobra. Água, mas falta a adutora. E aí, nesse novo PAC... Agora, que é um assunto que precisa ser muito discutido e será desse ano a água para Remígio, corretamente para a região. Que pega exatamente esse ramal, que pega Remígio, Esperança, Arara, que precisa de quê? Precisa de adutora. E um dos pedidos do governador João Azevedo, que eu tive o prazer de ser secretário junto com ele, foi exatamente para recursos hídricos.
Ou seja, isso é fundamental. A água é vida. É fundamental. E assim, e a outra coisa importante, muitas vezes, a gente diz, não, mas está faltando dinheiro. Mas você está usando o dinheiro que está lá? Né? Muitas vezes você tem um recurso que não está utilizando. Né? E eu acho que isso não é, se tinha gente demais, é porque botaram sem precisão. Né? Eu tenho certeza disso. A gente vai ter muito que discutir em relação a isso, até eu costumo dizer que uma vez a gente, há uns anos atrás, eu falei, a gente estava num almoço muito bem na sua propriedade, na Titara. E a gente questionava muitos assuntos e eu dizia, o tempo vai ser a testemunha e a prova de tudo. Então a gente tem que dar sequência para ver o tempo, no que vai ser e o que vai acontecer, né? Então, isso aí. O tempo é ouro, né? O tempo é ouro, porque o nosso melhor professor é o tempo. O tempo é senhor de tudo. Conta a história. Né? O tempo é senhor de tudo, né? A coisa mais preciosa se chama tempo. O tempo não volta atrás, mas o tempo tem resposta para tudo. Tem, com certeza. Tem resposta para tudo. A gente gostaria que fosse naquele momento, mas ele está previsto para... Aí já chega lá na frente. Olha, aconteceu. Aconteceu. E muitas coisas aconteceram, né? Dedé, agradecer de todo o coração, cara. Pode ter certeza que foi um momento muito bom para a gente dialogar, independente da pré-candidatura. Não, com certeza. Independente da pré-candidatura, né? A gente está à disposição para dialogar, para falar. Hoje a gente falou um pouco de agricultura, mas falou um pouco de política, que é isso mesmo. Hoje é o foco importante, né? Nós estamos em pré-campanha e precisa ser dialogado, né? As pessoas precisam saber quem está ficando à disposição, né? É importante. Faltava esse papo. E falta mais gente vir aqui também, porque precisa levar essa mensagem. A gente está à disposição, né? Está à disposição do grupo. Nós entendemos que nós temos condição de poder fazer uma boa gestão. Nós temos começando esse diálogo com mais diferentes comunidades. Mais uma vez dizer que a gente não pode ser candidato de você mesmo, tem que ser candidato do povo. O povo é que tem que escolher. Por mais que você se ache lindo e maravilhoso, se o povo não quiser. Não adianta. Isso é verdade. Não adianta. Mas assim, mas também você não vai ser se você também não se colocar à disposição. Não, exato. Se ficar no anonimato, quem não aparece não é visto. Né? Exatamente. Por isso que nós estamos colocando o nosso nome à disposição para que a gente possa dialogar, para que a gente possa construir o melhor plataforma de governo, para que a gente possa escutar as pessoas e, de fato, fazer com que o remigense se sinta orgulho. Eu adoro quando a gente passou uma fase aqui em Remígio todo dia. Eu sou remigense, batia no peito. E a gente está meio assim, travado. Eu quero sim reativar esse amor, esse compromisso de luta para fazer o Remígio sair rindo à toa, dizendo eu sou remigense e Remígio está no meu coração. Obrigado, Dedé. Tamo junto aí. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast Fala Remígio. Até a próxima sexta-feira. Que Jesus ilumine o lar de todos vocês. Valeu? Até lá!